As críticas do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, sobre a articulação política do governo federal, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, entrou em cena como uma espécie de mediador do conflito. Decidiu telefonar para o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e pediu desculpa por não citá-lo na ata de agradecimento da sessão solene que promulgou a reforma tributária. Segundo Pacheco, ele explicou a Padilha que houve um erro do cerimonial ao não apresentar o nome do ministro da Articulação Política entre os presentes. A ausência da menção a Padilha, que aparece nas imagens a todo instante, ao lado do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, foi alvo de ironia pela cúpula da Câmara Federal. Apesar dessa meia-culpa, o presidente do Senado não soube responder qual teria sido a participação de Alexandre Padilha na costura da reforma. Eu conversei mais cedo no café da manhã com o presidente do Senado sobre esse assunto especificamente. E ele diz, abre aspas, na reforma tributária eu não identifiquei tanto a atuação do Padilha, mas a posição do Haddad, do Lira na Câmara e do Eduardo Braga no Senado. O ministro Alexandre Padilha minimizou as críticas e disse, abre aspas, que está muito feliz por tudo que foi aprovado, contrariando as previsões de muita gente. Vamos à nossa rodada de análise sobre o assunto. Pedro Venceslau e Juliana Lopes. Ju, mais uma vez a artilharia montada na mira de Alexandre Padilha, que em vários outros momentos, também em razão do cargo, a gente compreende esse movimento, foi alvo de críticas da cúpula do Congresso Nacional, especialmente das lideranças do entorno do presidente Arthur Lira. O que esperar de Alexandre Padilha em 2024? Olha, Tainá, de Alexandre Padilha é difícil a gente dizer, mas dá para dizer ali o que ele vai poder esperar do Congresso Nacional, né? Principalmente das alas ali dentro do Congresso, que se mostram mais conservadoras e vão bater em algumas pautas que são difíceis para o governo federal e que estão sendo vistas com atenção. Hoje, a oposição está fazendo ali um relatório de pautas em que vai observar a partir de 2024 e já está colocando algumas questões ali que serão discutidas, entre elas os projetos, 3, né? A expectativa é que sejam 3, que vão regulamentar a reforma tributária. Então, a gente teve a aprovação daquele escopo, a espinha dorsal da reforma tributária, mas esses projetos ainda vão ser debatidos lá no Congresso, ou seja, a gente está falando de pontos de regras, do fechamento ali das alíquotas, ou seja, tudo que vai ser implementado a partir do que foi aprovado no Congresso Nacional na espinha dorsal. E aí, se a gente tem travas ali no Congresso sobre isso, a gente está falando de uma reforma tributária que não vai fazer nenhum efeito na prática. Então, esse já é um ponto de atenção. A articulação precisa ser melhorada, né? Se houve críticas em relação à postura de Alexandre Padilha, que é esse articulador, essa articulação política precisa ser aprovada para tirar, de fato, a reforma do papel. A gente lembra que ela foi aprovada, foi promulgada, mas esses projetos que ainda vão ser enviados pelo Ministério da Fazenda, Fernando Haddad falou que isso deve acontecer muito em breve, e esses projetos precisam ser debatidos e já tem uma movimentação ali da oposição, principalmente na Câmara dos Deputados, onde eles têm mais peso e mais voz, para poder barrar alguns trechos desses projetos. É aí que essa articulação vai ser colocada em prova.